Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, A Ordem Negra, os Comandantes Guerreiros de Thanos. Bom, esse é um quadrinho pelo qual eu nutria certa curiosidade. Ele traz como protagonistas os asseclas do Thanos que surgiram na fase do Jonathan Hickman à frente dos Vingadores, que participaram ali daquela saga chamada Infinito. E assim, não são asseclas quaisquer, né? Não são tipo aqueles bonequinhos de massa lá dos Power Rangers, né? São uma espécie de secto, de elite guerreira do Thanos, assim. E quase assim, todos esses personagens, eles estavam mortos, eles foram revividos na saga Sem Rendição. Saga que inclusive foi comentada aqui no canal, que colocou assim dois grandes poderes cósmicos em disputa e a Terra como uma espécie de tabuleiro. Uma saga muito boa, assim, dos Vingadores. A melhor saga dos Vingadores, assim, no pós-Guerras Secretas. Bom, e aqui nós temos o destino desse grupo da Ordem Negra depois dessa saga Sem Rendição. Vamos, assim, a algumas informações sobre o encadernado, né? Esse encadernado ele tem 112 páginas e ele contém os números 1 a 5 da minissérie Black Order, que saiu nos Estados Unidos entre o fim de 2018 e o começo de 2019. O roteiro dessa história é do Derek Land. Confesso que para mim é um ilustre desconhecido, não sei, não tenho nenhuma informação sobre ele assim de cabeça, né? Bom, os desenhos são do Philip Tan, do Harvey Tolibal e do Carlos Magno. Vou mostrando um pouco os desenhos para vocês enquanto falo do quadrinho, enquanto dou informações sobre a história. Cada um dos capítulos, né, cada um dos 5 capítulos, ele nos revela um pouco de cada um dos membros da Ordem Negra. Não que cada capítulo assim tenha a história de um desses membros, né? Na verdade, é uma história do grupo, mas em geral, mas cada um dos capítulos tem recordatórios conduzidos por cada um deles. Vou dar um exemplo, né? Vamos lá, vamos pegar aqui uma página na qual isso fica mais claro. Talvez aqui a primeira página isso fique mais claro. Olha só, esses recordatórios, essas caixinhas de texto aqui, são pensamentos do Corvus Glaive, que é o líder da Ordem Negra. E esses pensamentos pensamentos nos quais ele revela sobre a sua personalidade, um pouco de si, né? Essa é uma estratégia legal para aprofundar os personagens enquanto a história é contada. Assim. Cada um dos capítulos tem isso com um deles, né? O primeiro tem o Corvus Glaive, tem a Próxima Meia-Noite, tem o Estrela Negra, o Falso de Ébano e a Cisne Negro. Bom, e nessa história, o grupo, né, a Ordem Negra, está contra um império galáctico em ascensão, né? Um império que está conquistando planeta após planeta. E eles estão a serviço do Grão-Mestre. Eles estão numa posição que eles julgam indigna, né? Eles são peões, lacaios, algo que eles não desejavam voltar a ser, né? E eles estão inseridos assim num cenário que acaba tendo assim as suas complexidades. Esse império que cresce, né, ele há rebeldes, há uma resistência que se coloca contra eles. Há também, o que está em jogo aqui é um artefato poderosíssimo de um ex-arauto do Galactus, há um conflito com um membro da Tropa Nova, enfim, há algumas ideias legais nessa história, algumas ideias bem legais, mas ao meu ver, a história derrapa nos seguintes pontos, né? O primeiro deles é a própria construção dos personagens. Os personagens soam rasos, assim. O Corvus Glaive, por exemplo, deseja ser engraçado. Ele fica pensando que ele quer ser engraçado, só que o senso de humor dele é extremamente sutil, ninguém vê graça naquilo que ele faz. Na verdade, ninguém consegue nem... Não é que acha ele sem graça, é que julga ele totalmente, sei lá, sériozão, assim, um cara soturno, e ele gostaria de fazer piadas engraçadas, assim, cara... Até poderia ter esse desejo de humor, mas o jeito que foi trabalhado aqui foi bem raso, né? Fica caricato. A Cisne Negro e o Estrela Negra foram melhor trabalhados, assim. Um tem esse drama de ser alguém reconhecido apenas pela violência e gostaria de ter outra coisa. A Cisne Negro é o desejo por uma família. O Falso de Ébano, que é um personagem interessantíssimo, ele é o manipulador, ele acabou não tendo um uso tão interessante. Já o Imperador, que é o grande antagonista, ficou extremamente caricato. Ficou um cara bobo, assim, né?
Bom, enfim, né? A resistência que faz frente a esse império tem personagens descartáveis. Quando algum morre, por exemplo, assim, o leitor nem se importa, né? Vira bucha de canhão, para usar uma expressão que eu usei no começo do vídeo, aqueles bonequinhos de massa dos Power Rangers, né? Além disso, o nível de poder do Nova, ao meu ver, foi claramente exagerado. Assim, ele faz frente à Ordem Negra toda praticamente assim junta, né? Claro que ele está enfrentando no combate, ele talvez pegue um por vez, mas cara, ou o nível de poder dele foi exagerado ou da Ordem Negra foi diminuído, assim. Outra coisa, né? A Ordem Negra, ela tem um ar de mistério, assim. O próprio visual dos personagens, deixa eu mostrar mais uma vez aquela página onde eles aparecem todos, né? Ou aqui, na verdade, aqui aparecem quase todos, né? Aparece aqui a Próxima Meia-Noite, Corvus Glaive no meio, o Falso de Ébano aqui embaixo, a Cisne Negro, a Estrela Negra está bem aqui embaixo, então aparecem todos nessa página. São personagens que têm ar de mistério, assim, uma certa aura de, caramba, quem são eles? Né? E o jeito que foi desenvolvido aqui, eles perdem tudo isso, eles se tornam um grupo mais ou menos que genérico, assim, né? Um grupo que genérico. Essa aura, o gibi podia trabalhar melhor. Ou seja, assim, né, nós temos aqui, né, personagens que podiam ser melhor desenvolvidos e um gibi que podia e que prometia mais. Ficou uma história genérica, assim, legalzinha de ler, tipo, às vezes, sei lá, ler na fila do ônibus, alguma coisa assim, ler no caminho para o trabalho, mas assim, não tem nada demais aqui, sendo que o grupo prometia isso. Cara, ele surge naquele contexto lá do Jonathan Hickman, né, aquela grande fase dos Vingadores, e aqui dá essa derrapada, né, ou seja, tinha enormes possibilidades. Fiquei pensando, né, assim, eu acho que seria legal ver mais histórias do grupo, mas não com essa pegada. Talvez assim, não é ignorando isso aqui cronologicamente, mas dando uma pegada bem diferente. Aqui traz uma história focada na ação. Tem um pouquinho de intriga ali, mas não é bem desenvolvido. Eu fiquei pensando que talvez para um grupo como a Ordem Negra, o melhor gênero a ser trabalhado fosse o terror. Talvez ficasse bem legal. E nesse contexto, o Al Ewing, que está fazendo aquele trabalho lá no Imortal Hulk, fosse alguém que pudesse trabalhar isso muito bem. Por que eu pensei no Al Ewing? Porque, cara, o cara fez um trabalho na Marvel Cósmica maravilhoso com os Supremos, e tem essa pegada de terror que ele está colocando no atual título do Hulk, né, no título do Imortal Hulk que ele escreve. Seria um cara bem bacana. Outro cara que eu acho que seria legal para trabalhar esse grupo, mas aí num outro contexto, né, talvez até um pouquinho mais de sci-fi, de ação, é o Dan Abnett, que fez aquele trabalho todo lá com Aniquilação à Conquista, e que agora voltou ao Cosmos da Marvel. Então, eu espero ver o grupo de novo, mas talvez numa minissérie um pouquinho melhor trabalhada, porque senão a tendência é o grupo que surgiu assim com toda essa aula de mistério na fase do Jonathan Hickman ficar assim para escanteio e surgir de vez em quando como coadjuvante ou vilão para apanhar numa história, sendo que, a meu ver, tem potencial. Tanto por essa aura, por exemplo, você tem a Cisne Negro, por exemplo, cara, a mulher era precursora da destruição de mundos, lá do Rabun Alal, da ordem que ela fazia parte, uma personagem, uma baita personagem. Também surgiu na fase do Jonathan Hickman, e ela entra para a Ordem Negra depois, ela não é um membro original, ela não era a sécula do Thanos. Cara, então assim, tanta coisa legal para esses personagens ficarem assim, né? Bom, essa pelo menos é a visão que eu tenho, o olhar que eu tenho sobre isso aqui e sobre as possibilidades que eu julguei desperdiçadas, né? Para os caras virarem, talvez no futuro, assim, tipo, aparecem numa história só para apanhar ou virar o monstro da semana e não ter essa possibilidade. E eles têm potencial estético também, o visual dos personagens é legal. O visual dos personagens é bem bacana, assim, tipo, e que lembra um pouco essa questão do filme de terror, né? Bom, mas é isso. Tá aí meu comentário sobre a Ordem Negra, acabou de sair pela Panini. Bom, parando, né? Lembrando de você do joinha, do compartilhamento do vídeo, se você gostou dele. Também do link da Amazon, que eu deixo em todos os meus vídeos. Se você olhar na descrição, tá aqui no link. Se você fazer qualquer compra na Amazon, entrando ali, comprar um quadrinho, comprar um livro, comprar, sei lá, uma gilete, comprar um computador, qualquer coisa, isso ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Tem aqui na descrição do vídeo também
sei lá, o Instagram do Ministério dos Quadrinhos, o Facebook do Ministério dos Quadrinhos. Se quiser, às vezes, manter contato através de outra mídia, tem um e-mail também, de outra rede social, perdão, tem um e-mail também, às vezes a pessoa quer entrar em contato com alguma coisa, fiquem à vontade. Para então por aqui, é isso, um abração e até o próximo vídeo.